e versículo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo 8, para a gente aqui ter uma noção mais ampla aqui daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês aqui, né? Os jovens que estão liderando essa atividade nesse domingo, e enfim, para toda a igreja. Eu tenho por certo que vai ser mais uma noite abençoada, amém? Diz assim o versículo 8: qual é a mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. E o versículo 10 diz então: assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E quem concorda pode dizer um amém? Amém. Senta aí por gentileza, deixa eu tomar um pouquinho dessa água aqui. É uma alegria poder voltar aqui, meu amigo, pastor José Luiz, toda a equipe, estão aí fazendo esse belíssimo trabalho para Jesus. Eu não tinha vindo aqui, acho que nesse culto específico, e a decoração fica legal, o ambiente fica mais familiarizado, mais aconchegante. Que Deus nos abençoe e que esse ano possa ser um ano especial de Deus na vida de todos vocês, tá? Possa ser um ano de muita colheita e de muita bênção de Deus para vocês. Olha só, deixa eu dar uma breve introdução. Quando nós lemos essa história do capítulo 15, nós temos que ter uma noção de que Jesus está enfrentando algumas dificuldades com relação à pregação da sua palavra, do Evangelho. Há uma certa resistência no método usado por Jesus. Até então aquele método não havia sido aplicado por nenhum pregador galileu ou judeu, e parece que aquilo confronta as autoridades da época, e eles começam a contestar esse método de Jesus. E Jesus, de uma forma hábil e poderosa, ele começa a dar uma série de ensinamentos, trazendo noções básicas do dia a dia, para fazer com que os seus ouvintes entendam a plenitude da sua mensagem, o poder da sua mensagem, a ideia central da sua mensagem. E parece que isso aos poucos vai sendo assimilado por alguns, mas alguns na verdade não vão assimilando com muita facilidade. Então o que Jesus vai fazer? Vai pegar uma série de parábolas ou de ideias do cotidiano daquele povo, daquela cultura, e vai começar então a ensinar essas verdades para fazer com que essa gente entenda o propósito e a verdadeira mensagem de Jesus. Nessas 3 parábolas, a ideia central é a mesma: o valor que tem o ser humano para Deus e a disposição que Deus tem em mecanismo diferente de criar meios para trazer esses que estão perdidos para junto de si. Note que a ideia é sempre de recuperar alguma coisa que se foi perdida, mas os métodos usados, eles são diferentes, dizendo que um fator recuperador é só um, Jesus, porém o método operado, ele vai discorrer com a necessidade daquela situação. A ideia profunda nessas mensagens, é que a identidade ela precisa ser resgatada. A ovelha que ficou perdida pelo caminho, a dracma que se perdeu dentro de casa, e o filho pródigo que resolveu por si só se perder. Note que em todos esses ambientes ou essas ideias, o que nós temos aqui é uma identidade que foi quebrada, que precisa ser recuperada. Nós estamos aqui essa noite e nós temos absoluta certeza que a nossa identidade está sendo construída cada dia mais por Jesus, está sendo aperfeiçoada. Então, pensando nesse tipo de coisa, eu quis aqui analisar algumas coisas para transmitir a vocês aqui essa noite.
Em todas as três situações, o indivíduo que está tomando a atitude de mudança, ele é uma pessoa diligente, é uma pessoa que conhece, reconhece que a situação está ruim e as coisas precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Quando a gente fala de festa de espírito, do espírito, que é a proposta do culto hoje aqui essa noite, a gente tem que fazer uma autoanálise da nossa própria vida e descobrir que no passado algumas coisas tinham um primor maior, tinham um brilho maior, tinha uma efusão maior. Mas com o passar do tempo, algumas coisas talvez foi perdendo espaço e aquilo que possuía a sua vida, o seu ser, a sua história, a sua trajetória, foi ao pouco ficando de lado. E você foi descobrindo que com o passar do tempo, a tua identidade também já não é mais a mesma. Porque se valores eternos são perdidos, a nossa identidade eterna começa a ser maculada. Nossa percepção das coisas eternas começam a ser violadas e a gente começa a ter dificuldade de manter esse relacionamento com Deus. Em todas as três situações, a figura que transmite a expressão que levou a isso é uma vida de descuido. Aquela ovelha provavelmente se afastou do rebanho e ficou perdida pelo caminho. Talvez na questão aqui da dracma, houve talvez uma falta de cuidado em perceber que essa dracma não estava tão presa às outras 9 que também se somavam a ela. E talvez por não dar a ela o devido cuidado, com esse descuido, o que aconteceu? Essa dracma então foi perdida. Ou o filho pródigo, que resolveu de uma forma descuidada de si mesmo, achar que conhecia tudo, e o descuido levou ele para longe de Deus. Porém, quando nós falamos de festa do Espírito, ou buscar as coisas espirituais, nós estamos dizendo a nós mesmos e às pessoas que estão à nossa volta, que nós temos um caminho a ser traçado. Nós temos um objetivo, ideal de vida. E o nosso ideal é manter na íntegra aquilo que a gente recebeu de Deus. Seja uma dádiva, seja uma vocação, seja um ministério, seja uma responsabilidade familiar, cristã, social, manter aquilo na íntegra. Porque quando aquilo é mantido na íntegra, sintetiza dizer às pessoas que estão à nossa volta que aquilo vai trazer uma revelação, não só a nós, mas também às pessoas que diariamente estão observando a nossa vida. Jesus não esconde as figuras que foram violadas ou que quebraram esse livro. Ele diz que uma foi uma ovelha, ele diz que na questão aqui foi uma mulher que perdeu essa dracma. E na questão do filho pródigo, ele identifica o filho mais novo, dizendo que nunca haverá uma restauração sem que os problemas sejam identificados. Não tem como se restaurar nada que foi quebrado se a gente não identificar a fonte do problema. Deus é perito para não lançar nada em rosto, mas não tem como Deus restaurar nada se Ele não identificar o problema ou se a gente não auto-identificar que alguma coisa está errada em nós. Quando nós olhamos para a cultura brasileira, para a cultura mundial, não é assustador para a gente ver que o mundo caminha de mal a pior. Porém, quando a gente vem para a nossa cultura cristã, a nossa vida diária com Deus, quando a gente identifica alguns problemas, não adianta fazer vista grossa, não adianta passar o pano e dizer, vamos tocando assim mesmo, uma hora essas coisas vão se ajeitar. Não vão, porque nós fomos transformados por Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós somos a imagem de Deus aqui nessa terra. Então nós temos a capacidade para identificar quando alguma coisa está saindo fora do propósito de Deus. Aquele vigor espiritual começa a baixar, aquela atividade cristã animada começa a perder o vigor, o gás, e você descobre que já não tem mais prazer de vir à igreja, de orar, de ler a palavra. É que alguma coisa está em dificuldade e você precisa ser realista de que isso precisa ser restaurado. Quando eu olho para a história dessa mulher, ela não encobre o seu problema, ela descobre que tem um problema e ela precisa restaurar esse problema. Ela descobriu que aquilo que ela tinha por completo havia se quebrado, havia se rompido. Então, ao invés de reclamar, ao invés
de sair indagando qual é a fonte do problema, ela identificou que o problema havia sido causado por ela mesma. Um descuido pessoal fez com que a sua vida de plenitude fosse quebrada. Então ela só pode restaurar aquele problema nela mesma. Quando você descobre que alguma coisa não está tão bem como estava alguns anos atrás, eu posso até lhe dar uma palavra, eu posso até lhe incentivar, eu até posso dizer para você o caminho, mas andar no caminho é com você. Amém. Decidir esse processo de busca e de retorno àquela glória que existia sobre a tua vida e aquelas manifestações espirituais, isso é uma decisão sua. Nós, como líderes e pregadores e até como pastores, podemos apontar a direção, mas seguir nessa direção é com você e é com a sua alma e com o seu espírito. Essa mulher entende que o que havia sido perdido só pode ser encontrado se algumas atitudes que ela tem habilidade, ela coloca em prática. Olha só, ela perdeu uma dracma, que é uma moeda da época, que formava uma grande tiara, como alguns teólogos dizem, um colar que se colocava no pescoço, e era símbolo da lealdade ao matrimônio, era símbolo de lealdade a um relacionamento que a pessoa havia sinalizado com aquele grande colar, e ela entende que perdeu isso, então ela precisa acionar mecanismo que ela tem facilidade para acionar naquele momento para resolver o seu problema. Note que ela não sai antes procurando a dracma. Ela entende que existem alguns botões que precisam ser ligados para que ela esteja preparada para recuperar aquilo que ela havia perdido. Então ela descobre, olha, procurar isso que eu perdi, procurar essa interatividade com Deus, esse relacionamento profundo com Deus, aquela dinâmica que eu tinha com Deus algum tempo atrás. Eu não posso sair por aí dizendo eu vou buscar isso, eu vou encontrar aquilo, não. Eu primeiro preciso acionar alguma coisa que ainda está no meu controle, que eu não perdi, que está na minha mão, que está sobre a minha responsabilidade. Então ela percebe, olha, eu não consigo encontrar isso com as coisas do jeito que estão. Eu preciso sinalizar algo mais esplendoroso. Eu preciso acionar algo que resplandeça um pouco mais nesse ambiente, para que eu possa identificar, quem sabe, o local que eu perdi aquilo que me era por herança e por domínio. Então o que ela vai fazer? Ela entende que não consegue enxergar aonde perdeu se não tiver uma revelação mais ampla de Deus. Aqui na história, ela vai acender uma candeia, um candeeiro. Quando fala de vida espiritual, fala da iluminação do Espírito na tua alma. Talvez eu falo a você essa noite, você perdeu um bom relacionamento com um membro da sua família, você perdeu um bom relacionamento numa empresa, isso lhe custou um desemprego, você perdeu um bom relacionamento com seus filhos, e os seus filhos se afastaram de você, você perdeu um bom relacionamento com Deus, e agora ajoelhado, você se sente como uma pessoa estranha diante de Deus, e na verdade é filho, não deveria se sentir estranho, mas é porque buscar isso, sem acionar os botões certos, as coisas não vão ser iluminadas, esclarecidas na sua vida. Então o que essa mulher vai fazer? Essa mulher vai pegar uma candeia e antes de sair para os cômodos da casa, ou naquele cômodo daquela casa, procurando isso que havia sido quebrado, ela primeiro tem uma claridade sobre a sua vida. Deixe-me dizer algo aqui essa noite, olha, é de certeza absoluta que Deus quer que você encontre muitas respostas nesse novo ano, nesse novo tempo, nessa nova era, nesse novo projeto de avanço da igreja para o arrebatamento. Mas sem você ter claridade de Deus, iluminação de Deus na tua mente, no teu coração, você não vai conseguir identificar aonde você perdeu as coisas que podem ser encontradas por você novamente. Essa mulher descobriu que sem algo próximo de si, ela não recuperava algo que estava longe de si. E quando a gente olha para Deus, é algo maravilhoso. Você quebrou um relacionamento, mas Deus habita em você. Você quebrou um princípio de algo que você queria que fosse restaurado aqui essa noite, mas o Espírito Santo está dentro de você. Note que Deus trabalha com uma mecânica totalmente maravilhosa, dizendo, o problema está fora, é externo, mas dentro eu posso estender uma comunhão perfeita e profunda com você aqui
aqui neste lugar. Você se lembra que aqui ela usa a figura do candeeiro, que é um lampiãozinho abastecido com óleo de oliva ou algum tipo de azeite e com um pavio ali, e aquilo acendia e ela saiu procurando. Mas você se lembra lá no livro do Apocalipse, a figura do menorá, do candeeiro, do candelabro, aquela figura que tem 7 hastes, com 7 pontas, e cada uma daquelas pontas ficava com um foguinho aceso, tinha que ser recarregado e ficava brilhando, porque aquilo ali era símbolo de Cristo, símbolo da luz da revelação da palavra e símbolo também da presença de Deus. E o interessante lá é que tem 7 hastes. Por quê? 7 para cada dia da semana, dizendo que para cada dia da semana tem que haver uma luz da revelação de Deus para a sua vida e para a sua família, dizendo que na tua casa não é diferente. Não é só domingo o dia de acender o fogo, não é só domingo o dia da festa do Espírito, não só uma vez por mês o dia da festa do Espírito, é 7 dias por semana. O candelabro tem que estar aceso no seu lar para mostrar aonde as coisas estão perdidas e precisa ser encontrada por Deus. Não pense você que Deus quer acender o candelabro, o fogo só aqui na igreja, porque as coisas aqui se perderam na casa da mulher. Quantas coisas você perdeu lá dentro da tua casa nesses últimos dias? Quantas coisas você perdeu que estava sobre a sua responsabilidade? Então não adianta achar que na igreja vai acontecer uma coisa mística e vai solucionar o meu problema. Não, o fogo precisa ser acendido aonde o produto ou aonde aquilo foi quebrado e foi perdido. Note que Jesus conta a parábola e Jesus não esconde o local do problema. Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente aonde é a fonte do problema, e Ele contou para dizer que o problema foi restaurado, as coisas foram resolvidas, para encorajar você que quando você tiver algum problema e a luz do Evangelho e a promessa de Deus quiser restaurar aquilo, você não deve esconder aonde foi o problema criado, porque só pode ser restaurado se o lugar também for identificado. Note que talvez ouvindo essa história alguém poderia dizer assim: poxa, mas que mulher descuidada. Só que a história não terminou dessa forma. A história terminou com restauração. E aí é uma coisa bem interessante aqui, porque quando a gente acende a luz, irmão, algumas coisas que a gente não queria que aparecem, elas aparecem. Por isso que tem que pensar muito bem sobre esse negócio de festa de Espírito, poder, glória, unção, revelação. Porque quando em Atos dos Apóstolos o fogo desceu e os discípulos foram tomados, os 120 foram tomados, e o cenáculo foi tomado de glória, e eles saíram para fora, e o povo começou a engagar, estão bêbados, e alguém dizia 9 horas da manhã, não pode, não dá tempo de ficar bêbado 9 horas da manhã, não dá tempo de beber tanto vinho assim. E indagam o apóstolo Pedro pega a Bíblia Sagrada, explica a revelação do profeta Joel e diz que aquilo era uma festa do Espírito, era o Espírito de Deus que estava caindo sobre aquela multidão de pessoas. Então eles ficam curiosos com aquilo e perguntam: mas como é que a gente recebe isso? Como é que a gente recebe esse fogo? Como é que a gente recebe essa glória? Aí Pedro está iluminado pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pelo Espírito Santo. Não tem como não apontar o problema, porque acendeu a luz do Pentecoste, identifica o problema na alma do homem e aponta o problema. E qual era o problema lá? Pecado. Pedro diz assim: ó, ninguém pode receber esse poder aqui, essa virtude, se não acreditar no Cristo de Deus, na mensagem do Calvário, arrepender dos seus pecados, ser batizado, e aí esse brilho também vai resplandecer sobre a sua vida. Quando essa mulher acendeu essa candeia, a Bíblia diz aqui que ela encontrou a dracma perdida, mas ela encontrou muito mais. Talvez ela deve ter visto como a casa estava suja. Por quê? Porque teve dificuldade para encontrar e só conseguiu encontrar com a luz acesa naquela casa. Quando você pede para o Espírito Santo de Deus vir e tomar a tua vida um pouco mais, me desculpe, eu sou obrigado a falar porque é o que está na Bíblia. Algumas coisas vão ser apontadas por Deus, alguns lugares que estão escondidos, que às vezes não quer ser revelado, descoberto.
Deus vai dizer, ó, isso aqui precisa tirar, não pode colocar isso aqui não pode estar aqui, tem que ficar para fora da casa. Essa mulher deve ter feito um faxinão nessa casa e deve ter dito, poxa, mas eu nunca percebi que aqui estava sujo, mas estava sujo, porque quando acende a luz, a gente descobre áreas da nossa vida que a gente não queria que ninguém descobrisse, mas não tem como Deus te encher por completo, fazer festa na tua vida, fazer festa na tua família, sem Deus colocar tudo que não precisa para fora. Não tem como você fazer uma festa na tua casa e deixar um ambiente sujo, um ambiente despreparado. As pessoas vão vir, vão olhar para o alimento, vão olhar em volta e vão dizer, não dá para comer aqui, eu não confio, pode me dar algum problema. Mas antes de fazer a festa, o que você faz? Você limpa a casa, você prepara o ambiente, você prepara o lugar, você restaura o lugar, porque as pessoas vão vir e vão conseguir enxergar todos os lugares, ou seja, tudo que estava de ruim foi identificado e foi restaurado aqui neste lugar para a glória de Deus. Agora, também é preciso entender que Jesus está dizendo que a palavra dele, ela é luz que clareia. Você se lembra do Salmo? O que o salmista diz? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos lá. Lá dentro da tua casa, que é a tua intimidade, você não deve ter vergonha de acender a luz. Você tem que acender a luz lá dentro da tua casa diariamente, no relacionamento com Deus. Mas no dia a dia, você tem que fazer uso da palavra de Deus, ou seja, porque a Bíblia diz que o mundo ele é tenebroso, o mundo ele é perverso, o mundo ele jaz no mal, o mundo ele está sendo dominado por hostes infernais e nós precisamos da palavra para direcionar por onde a gente vai andar. Por exemplo, um crente cheio do Espírito não vai ficar indo em ambientes em época festiva no Brasil ou no mundo que não glorifica a Deus, não é um ambiente para ele. A palavra diz que o seu caminho tem que ser reto, a palavra diz que o seu caminho tem que ser justo, a palavra diz que o seu caminho tem que ser perfeito, a palavra diz que o seu caminho tem que glorificar a Deus. Então ele sabe, para mim não perder valores lá fora, eu ando orientado segundo a palavra que está na Bíblia Sagrada. Agora, se essa mulher teve esse cuidado tudo para buscar isso, é que ela entendeu o valor espiritual. Ninguém faz festa no Espírito até que entenda o valor espiritual do Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo ele vai vir de qualquer jeito, ele vai agir de qualquer forma. Isso não é possível. Segundo a Bíblia, é preciso haver um relacionamento, é preciso haver um interesse de ambas as partes para que ele possa habitar e morar em nós. A mulher sabia que o que ela tinha perdido tinha muito valor. Olha só, não tem como restaurar nada na sua casa, na sua família, sem que você dê o valor daquilo que foi quebrado. Eu vejo às vezes as pessoas me pedindo para orar, olha para que haja restauração na minha casa, mas você olha assim para o semblante da pessoa, para a petição da pessoa, você não vê empenho, você não vê coragem, você não vê ousadia, e você nem vai orar com todo respeito, por mais que ore, porque na pessoa não há um alto interesse que aquilo seja reconstruído. Essa mulher não fica esperando as pessoas resolver o seu problema, ela toma uma atitude porque ela descobriu que aquilo que ela havia perdido tinha um valor espiritual, e ela descobriu que o que ela perdeu era símbolo da fidelidade, ou seja, só identificava a fidelidade dela se tivesse as 10 juntos, se tivesse as 9, algo estava incompleto. Alguém ia olhar e dizer assim, olha, essa mulher aí, essa pessoa não é muito fiel à aliança que ela fez, porque ela fez uma aliança com 10 e agora só tem 9, daqui a pouco teria 8, 7 e acabaria a aliança. Você sabe o número exato da aliança que você fez com Deus, e você sabe quando alguma coisa está faltando e precisa ser restaurada, e você entende que isso é fidelidade com Deus, e fidelidade com Deus não pode ser quebrada com nada. Ou seja, a mulher usava aquele enfeite como símbolo da sua fidelidade no seu relacionamento. Então, deixa eu perguntar aqui, você se lembra de alguma coisa no passado
passado, que você chegava num lugar e fazia questão das pessoas notarem em você, porque era símbolo do seu relacionamento com Deus. As pessoas olhavam e diziam: olha como é que ele está animado, está agitado, ele está cheio, ele está repleto de Deus, porque você fazia questão de chegar em qualquer ambiente e representar Deus e o seu relacionamento com Deus de forma mais ampla. Mas algumas coisas saíram aqui e acolá ruim, e agora você chega meio acanhado, porque você sabe como as pessoas te conheciam no passado, e agora você sabe que o nível abaixou. Mas a boa notícia essa noite, que o Espírito Santo está aqui para aumentar o nível novamente, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Essa mulher sabia que ao chegar no lugar, as pessoas olhavam para o seu colar, que era símbolo do seu relacionamento. O crente que está em festa no céu, aonde ele chega, ele é alegre, ele entusiasma o lugar, ele é animado, ele não é um alienado, né? Que as coisas estão com problema e fica fingindo que as coisas não estão com problema. Não, mas ele é uma pessoa feliz, uma pessoa disposta, uma pessoa que tem uma palavra de encorajamento, de vigor, que tem uma palavra de ânimo para as pessoas que estão à sua volta e no ambiente de relacionamento com ele. Essa mulher sabia: enquanto eu não restaurar o que foi quebrado, não tem por que fazer festa, não tem por que fazer agito. Eu não sei como pessoas ficam fazendo festa com coisas quebradas, com coisas que precisam ser restauradas, coisas que precisam ser colocadas no lugar, que coisas que precisam ser curadas. Às vezes, meu irmão, com todo respeito, se tem alguma coisa errada, você precisa pedir para que Deus trabalhe na sua vida. Eu não estou falando aqui de milagres que Deus prometeu e vai fazer na sua vida, mas alguma coisa em você que você sabe que está precisando de uma restauração. E não adianta ficar aqui, irmão, fingindo, dizendo que está cheio, está pleno, e na verdade Deus está olhando dizendo assim: olha, eu poderia estar melhor, eu poderia restaurar esse negócio aí, mas ele não interessa, ele vive assim mesmo, para ele está bom assim. Mas quando chega em casa, o espelho te denuncia, o travesseiro te denuncia, aquele quarto te denuncia, o banheiro tomando banho debaixo do chuveiro, aquele choro para ninguém ver cair com as águas do chuveiro te denuncia. Quando você está sozinho, o carro te denuncia que as coisas precisam ser restauradas. Mas Deus está esperando você dizer: eu quero ser restaurado novamente, porque isso que eu tinha com Deus era o centro da minha alegria e da minha felicidade. Nota que a mulher não vincula a felicidade à sua própria vida, mas algo que ela havia recebido como herança, como sinal de relacionamento. Deus está dizendo: carro passa, irmão, riquezas passa, a vida passa, mas relacionamento com Deus não pode ser quebrado em momento algum. Entra ano, sai ano, vem mês, sai mês. Você não pode quebrar o seu relacionamento com Deus. Isso é a primazia da vida cristã, isso é a primazia da nossa identidade, isso é a primazia do prazer da nossa alma. Vai-se coisa, vem-se coisa, mas aquele que está com a alma plena em Deus, ele faz festa. Choveu, ele glorifica a Deus. Deu sol, ele glorifica a Deus. O salário não foi bom aquele mês, mas ele glorifica a Deus. Ele vem para o culto alegre, feliz. Por quê? Porque a sua alma não está dividida, a sua alma não está fatiada, o seu espírito não está quebrado, ele está pleno em Deus. Tem uma luta em casa, mas aqui ele está pleno em Deus. Tem uma prova no trabalho, mas aqui ele está pleno em Deus. Está esperando um milagre que não chegou, mas aqui ele está pleno em Deus. Não é uma fachada. Alguém que canta, alguém diz assim: olha, eu conheço a fachada. Não, ele está feliz mesmo, ele adora a Deus. Deus tirou tudo, mas ele continua adorando a Deus. Ou seja, essa mulher sabia que se perdesse essa dracma, a sua descendência estava comprometida. Nós estamos em uma noite falando para jovens: olha, há um legado, meu irmão e minha irmã, você que tem a sua família, que é pai, que é avô, você não pode perder o seu relacionamento com Deus. Porque se você perder essa profundeza ao longo dos anos, a sua descendência começa a ficar comprometida, porque Deus te deu um número exato e Deus quer aumentar e nunca diminuir. Essa mulher sabia que os seus descendentes iam ficar se ela não recuperasse isso que havia perdido, porque isso ia ser transmitido para a sua futura geração. Nós estamos aqui querendo que essa nova geração
geração seja cheia de Deus, seja cheia da glória de Deus, que profetize, que cante, que seja usada por Deus. Mas a geração do passado tem que ser exemplo. Não dá para ficar no culto de jovem olhando para os jovens pular e glorificar, e você às vezes acanhado, meio pensando se vai entrar ou não vai entrar. Deus está dizendo não, eles olham para você. Para a festa ser completa, tem que ser o papai, tem que ser a mamãe, tem que ser o vovô, tem que ser a titia, tem que ser a família de Deus. Eles olham para você para ver se vocês também estão buscando esse relacionamento profundo com Deus. Então essa mulher estava dizendo, olha, essa dracma é um sinal profético de que minha família vai ter um relacionamento eterno com esse que comprou a gente, que nos resgatou, que nos redimiu. Essa noite Deus está dizendo, não quebre o seu relacionamento com Deus, por maior que sejam as adversidades que venham nesses últimos dias, porque você vai ter que transmitir essa herança espiritual para a sua descendência, para a sua parentela, para a sua casa, para o seu lar. Deus está dizendo, você recebeu completo e tem que transmitir completo, porque Ele vai perguntar naquele dia, olha, o papai ganhou só 9, a mamãe ganhou só 9, só 8, e aí você vai ter que contar a história, e vai dizer, não, era 10, mas só que eu não vigiei, algumas coisas foram rompidas e foi embora. Mas o pai não buscou, não tentou restaurar, não, eu nem fui atrás. Não é a vocação de Deus para você. Deus está dizendo que se você crer, se você desejar, se você quiser, e se você buscar, haverá uma restauração completa nesses últimos dias. Essa mulher sabia que aquilo era muito valoroso, então ela pensou, olha, eu tenho uma candeia e tenho uma mensagem, perdi algo que não podia perder, então eu preciso traçar uma estratégia para buscar. Você já viu que em todas as 3 parábolas tem uma estratégia? Uma, o pastor vai buscar a ovelha que se perdeu. Aqui, a mulher vai buscar o que havia perdido dentro da própria casa. E no filho pródigo, ele cai em si e volta para a casa do pai. Todos têm que ter uma estratégia. Não é possível. Você tem a mente de Cristo, você é inteligente, você é lavado e remido com o sangue de Jesus. Mas eu não tenho uma estratégia, irmão Sidney. Mas Jesus vai te dar uma estratégia. Porque Jesus não te deu nada para ser perdido. Jesus não te deu nada para ser quebrado. Jesus não te deu nada para não permanecer de forma plena em sua vida e em sua família. Essa mulher traçou uma estratégia. E qual era a estratégia dela? Eu vou ter que mudar a minha postura para restaurar o que foi quebrado, o que foi perdido. Sabe, quando você tiver com a mesma postura, nada vai mudar na sua vida. Mas quando você entender que a postura sua precisa ser mudada para isso ser restaurado, então ela pensou, olha, eu olhei nas partes altas e não encontrei, olhei na mesa, não encontrei, olhei no guarda-roupa, não encontrei, olhei na cômoda, não encontrei, olhei no criado mudo, não encontrei. Não está em cima da cama, não está em cima do sofá, não está em lugares altos. Então deve estar em algum lugar que está abaixo desse nível. Então não adianta eu ficar procurando o que eu perdi assim, ó, cabeça erguida, orgulhoso, achando que o problema é dos outros, achando que a culpa é dos outros, quando na verdade estava na minha mão, a responsabilidade era sua, era minha. Então tem que mudar a minha postura. Então ela descobre, ó, eu vou ter que fazer uma limpeza, eu vou ter que fazer uma faxina, eu vou ter que abaixar o meu nível para encontrar as coisas de níveis eternos que eu perdi aqui embaixo. Então ela muda a postura e começa a analisar as partes baixas da sua casa. Na casa espiritual existe partes altas e existe parte baixa. A parte baixa, a gente quando começa, a gente gosta dela, porque a gente começa humilde, simplesinho, mas depois a casa cresce de nível, igual a Arca de Noé, 1 pavimento, 2 pavimentos, 3 pavimentos. E tem gente que só quer ficar no pavimento de cima. Por quê? Porque no pavimento de cima é que solta a bomba para ver se a terra secou, símbolo do Espírito Santo, é símbolo da glória, do poder, da revelação. Mas nas partes mais embaixo, que as coisas piores, mais pesadas e dá mais trabalho, a gente não gosta. E Deus diz assim, ainda bem que foi lá para baixo para você descer e entender que você começou de baixo. E quando você estiver em cima, você sempre lembrar da onde você veio e da onde eu te tirei. Então a mulher começou a dar uma limpada na casa. Eu penso que a postura tem que mudar, irmão. Não tem como. Imagina ela abaixada, faxinando a casa, limpando a casa. Sabe o que eu acho interessante? É que você sabe que não encontrou, porque tem partes que você sabe que precisava ir lá e você não quer ir lá. Você sabe, eu não vou ali, porque se eu for ali, pode ser que esteja ali, e aí eu vou ter que arrumar algumas coisas. E Deus está dizendo, é lá mesmo que está. É lá
descer para que eu te mostre, restaure plenamente a tua vida e membros da sua família. Não tenha vergonha, porque o que você vai encontrar vai ser muito glorioso e vai haver festa e alegria. Então não tem que ter tristeza. A gente tem tristeza de encontrar alguma coisa quando a gente sabe que vai encontrar, aquilo vai ferir a gente. Mas quando a gente encontra algo que é de muito valor e muita estima, a gente volta alegre, fazendo festa. E essa mulher sabia que ela precisava de uma estratégia para encontrar o que havia perdido. Ela bota a estratégia em prática e Jesus é tão tremendo que diz que ela não usou uma, não usou duas, não usou três, não usou quatro, não usou cinco. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente reconhece que a gente errou e está disposto a ser restaurado por Deus, é uma tentativa só e as coisas funcionam de forma plena e perfeita. Jesus estava dizendo, ela foi ao lugar certo, a posição certa e encontrou aquilo que havia se perdido naquele momento. Por quê? Porque ela encontrou algo de valor. Então quando ela encontra esse objeto de valor, a Bíblia diz que ela não se contém, ela sabe o valor. Você sabe o valor das coisas na sua vida, você sabe o valor do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Quanto tempo demorou, irmã, para você gerar essa criança, e agora você sabe que algumas coisas estão perdidas na vida dele. Você não pode abrir mão, largar, desistir. Você criou, você gerou, você sabe o valor que tem esse filho. Você colocou o teu sobrenome nele, meu pai, você colocou o teu sobrenome nele, minha mãe. Então você não pode abrir mão. Ele tem vínculo espiritual, ele tem vínculo de transição com o reino de Deus. Você não pode virar as costas e dizer, ele já é maior, faz o que quer. Não. Você terá que passar uma herança espiritual nessa terra até que a igreja seja arrebatada ou até que nós partimos desse lugar. Note que essa mulher vai e encontra. Quando encontra, aí ela diz, olha, eu estava triste quando tinha perdido, mas agora que encontrei eu estou feliz. Então nós vamos fazer um agito, vamos fazer uma festa, porque eu tenho uma notícia boa para dar para minha vizinhança. Note que a mulher não saiu contando para todo mundo que havia perdido a sua dracma. Não, porque ela sabia que tinha perdido dentro da casa. Então ela primeiro encontra, para depois da notícia boa que encontrou algo que tinha perdido. Ou seja, pare com esse negócio. Quando alguma coisa não acontecer bem dentro da tua casa, procure autoridade espiritual e conversa com ele, que ele é um orientador de Deus para a sua vida. Mas não fica no WhatsApp, Instagram, Facebook, lamentando a tua vida. As pessoas ainda vão ficar te apontando, te acusando, ainda vão ficar, às vezes, até pisando em você, te pressionando, e às vezes vão te empurrar para longe da restauração. Procure alguém que tem uma palavra, procure alguém que tem uma visão espiritual, procure alguém que tem um relacionamento com Deus. E aqui a figura do relacionamento é Jesus, que restaurou as três histórias de forma plena e completa. Quando ela encontra, então ela vai contar a história, porque a gente não pode terminar a história mal. Que graça tem começar uma história e terminar em morte, começar uma história e terminar em tragédia? Nem Deus começou uma história e terminou em morte. A Bíblia diz que a virgem foi coberta pelo Espírito, gerou no seu ser uma criança, a criança cresceu, nasceu, passou pela transição da vida, foi à cruz do Calvário, comprou a minha vida e a sua vida, colocaram uma pedra em um sepulcro, lacraram e disseram, daí ele nunca mais sai. Daqui a pouco a gente remove os ossos e bota numa caixinha para ser sepultado os membros da família de José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, a história de Deus não termina em morte, termina em vida. A história de Deus termina em glória, não termina em tragédia. As histórias de Deus são perfeitas, plenas e poderosas. Ao terceiro dia, a pedra tem que rolar. Os anjos têm que sentar-se ao lado do sepulcro para fazer a anunciação daqueles seus filhos e seguidores, que ele estava vivo e já havia ido para Jerusalém para encontrar com ele. A história dessa mulher não vai terminar com perca. Eu vim aqui para profetizar essa noite, de olhão aberto para você, para a tua casa. A história da tua família não vai terminar em tragédia, não vai terminar em perca. A história da tua família vai terminar em restauração para a glória e para o louvor do nome de Deus. E como eu estou meio ousado, eu acredito que esse ano você vai preparar a casa, você vai preparar o ambiente e você vai convidar a tua vizinhança e os membros dessa igreja para fazer uma grande festa
te encher de uma forma tão gloriosa nesses últimos dias, que você não vai precisar, irmão, tá? Às vezes você chega com o Espírito Santo, não é só aquele pula-pula, não. Às vezes é uma palavra que você fala e a pessoa diz assim, mas da onde você tirou essa palavra? É isso que eu precisava, vou aplicar na minha vida, porque você está com a mente iluminada por Deus, você tem o orientador de Deus, que é a palavra revelada por Deus. Ou seja, essa mulher não se abaixava sem luz, essa mulher não estava sem a revelação de Deus, procurando o que havia perdido. Essa noite eu quero dizer, você tem a revelação da palavra de Deus, e ela diz que aonde você aplicá-la, as coisas serão restauradas, as coisas serão recuperadas, para a glória de Deus, porque ela é a lâmpada e a luz que ilumina o seu caminho. Eu posso ouvir glória a Deus essa noite. Agora, quando essa mulher entende que precisava voltar para a palavra, ela entende, eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso voltar para aquilo que Deus tinha colocado sobre a minha responsabilidade. Eita, Deus fiel. Encontra, acha e chama o pessoal. Eita, Deus. Que agora pode contar a história. Porque se ela contasse a história sem recuperar, alguém ia dizer assim, mas onde está? Que vida cristã é essa? Que representante de Deus é você? Você conseguiu perder isso aqui dentro? Me explica isso. Já foi quando a gente perde a chave do carro, dentro do carro? E vira. E a esposa diz, tá aí, você botou eu estava na tua mão, tá? Desculpa, tá aí. Mas estava aqui. Tá no bolso. É assim? Porque às vezes a palavra de Deus fica em segundo plano. Meu Deus. Quando a palavra fica em primeiro plano, você tem facilidade para encontrar e restaurar coisas em sua vida e na sua família. Aí ela encontra, pastor, e ela diz, agora eu sou obrigada a contar, porque vai que alguém passe pela mesma situação. Outro, vou esconder, porque ainda eu posso levar uma reprimenda. Ela não, ela conta, chama a vizinhança toda, Eita, Deus. enche a casa. E alguém pergunta, que tipo de festa é essa? O que está acontecendo? E ela diz, deixa eu contar a história para vocês. Sabe o meu colar? Aquelas 10 dracmas? Não perdi uma dracma. Perdeu? Mas agora, aí eu perdi, fiquei desesperado, não consegui achar. Eu falei, não posso perder, eu tenho que recuperar isso. Então o que eu fiz? Acendi uma candeia e comecei a dar uma limpeza geral. Limpei tudo. Eita. E encontrei ela num lugarzinho, escondidinha, meia sujinha. Aí eu peguei ela, limpei ela, porque ela é de prata, tem um brilho, e coloquei ela aqui no lugar que ela tem que ficar. Então por isso eu chamei vocês para ir fazer uma grande festa, porque eu estava incompleta, mas agora eu estou plena novamente e tenho motivo para adorar e louvar a Deus. Essa noite Deus quer que você entenda, Ele quer você pleno, perfeito, Ele quer você completo, Ele quer você na totalidade. Tem coisas que já foi desprendida da sua vida, que não poderia ser desprendida, mas Deus está dizendo essa noite, que essa noite será uma noite de restauração, que essa noite será uma noite de recuperar coisas que você acredita que não pode mais ser recuperada por nada, porque o poder de Deus vai te direcionar ao lugar
comece a tomar uma atitude, porque se você tomar